Chegamos ao terceiro e último vídeo dessa série e desde já eu quero agradecer a sua audiência. Inclusive vou fazer uma coisa que eu não fiz nos outros dois vídeos. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, tocar nos sininhos de notificação, porque sempre que tiver vídeo novo no canal vai ser notificado, vai ser avisado de que tem vídeo novo, tem conteúdo novo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com isso. Também curte o vídeo, me ajuda, gente, no engajamento desse material para que ele possa alcançar o máximo de pessoas possíveis e as pessoas possam ser abençoadas assim como você também tem sido abençoado aqui no nosso canal. Então vamos para o último vídeo. Nesse último vídeo dessa série, Conheça Jesus, nós vamos responder uma pergunta que ficou subentendida ao longo dessa série. Como que nós vamos conhecer Jesus? Nós entendemos que o Senhor nos convida para conhecê-lo. Nós entendemos também que nós temos motivos para aceitar o convite do Senhor, para nos dedicar em conhecer a Ele e prosseguir em conhecê-lo. Mas a pergunta que fica na nossa mente é: como nós vamos conhecer ao Senhor? Aonde nós vamos nos encontrar com Ele? De que maneira nós podemos nos dedicar em aprofundar o nosso conhecimento, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus? Essa é a pergunta que eu quero responder nesse vídeo. Então, sem demora, bora pro vídeo. Paz, gente, Bruno F aqui e hoje nós estamos para responder essa pergunta: como nós vamos conhecer Jesus? Depois de entender que o Senhor nos convida para conhecê-lo e ver que nós temos muitos motivos, ou melhor dizendo, nós só temos motivos para aceitar esse convite em conhecer o Senhor Jesus, de que maneira, ou como, ou onde nós vamos conhecer o Senhor Jesus? Eu quero responder essa pergunta em duas etapas. Na verdade, eu quero classificar em dois ambientes. O primeiro ambiente onde nós vamos conhecer o Senhor Jesus é na Palavra de Deus. No primeiro capítulo do Evangelho de Jesus, escrito por João, no versículo 1 diz assim: no princípio ele era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus e era Deus, fazendo uma clara referência a Jesus. Nos versos seguintes vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras traduções, no primeiro versículo diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é uma palavra traduzida para o português. No original grego está escrito logos, uma palavra em movimento. Então o próprio Senhor Jesus é a palavra. Se nós quisermos conhecer ao Senhor Jesus, nós devemos conhecer a palavra de Deus. Nós devemos nos aprofundar na palavra do Senhor. O próprio Jesus disse para os seus discípulos no capítulo 14 de João, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois, orando ao Pai, no capítulo 17 do mesmo livro de João, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Indiretamente, Jesus está dizendo: eu sou a palavra. Primeiro ele diz: eu sou a verdade, depois ele diz: a tua palavra é a verdade. Jesus está claramente dizendo: eu sou a palavra. Não apenas isso, mas se nós formos estudar toda a Bíblia, gente, de cabo a rabo, do começo ao fim, ela aponta para o Cristo, para Jesus, o nosso Senhor. No Antigo Testamento, os profetas e as leis apontam para o Cristo, para a vinda do Messias. O Novo Testamento inicia-se com a vida de Jesus, é o seu nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição. A partir da morte e ressurreição de Jesus, depois que ele é assunto aos céus, o livro de Atos dos Apóstolos é a proclamação da igreja a respeito do testemunho da morte e ressurreição de Jesus. E das cartas de Paulo e dos demais apóstolos para suas igrejas são cartas se referindo à pessoa de Jesus e aos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. A Bíblia leva apenas uma mensagem, e essa mensagem se resume a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Se nós quisermos conhecer o Senhor Jesus, nos aprofundar no conhecimento e no relacionamento com Ele, termos intimidade com Ele, isso necessariamente passa por termos intimidade com a palavra, conhecimento da palavra. Se nós dizemos que amamos Jesus, mas não amamos a palavra, podemos nos chamar de hipócritas, porque como que nós podemos amar alguém que nós não conhecemos, sendo que o conhecimento dessa pessoa é revelado através da palavra de Deus? Então, para nós seguirmos Jesus, conhecermos Jesus, amarmos Jesus, nos dedicarmos a Jesus, nós precisamos seguir a palavra, conhecer a palavra, amar a palavra, nos dedicarmos em prosseguir e nos aprofundar na palavra de Deus. O segundo ambiente em que nós podemos conhecer Jesus, ali nós podemos intensificar o nosso relacionamento com Ele ou aprofundar o nosso relacionamento com Ele, é na igreja. A igreja é um ambiente onde o foco total é em Jesus. Eu me lembro de um texto no Evangelho de João, no capítulo 5, quando Jesus cura um paralítico, aquele que nós conhecemos como paralítico de Betesda. Depois que esse paralítico foi curado, logo na esquina ele foi interrogado por alguns judeus, e os judeus perguntaram para ele: quem é que te mandou carregar essa maca no dia de sábado? Eles estavam querendo saber quem é que tinha curado aquele paralítico. O paralítico, o texto diz que não tinha ideia de quem o tinha curado. Mais tarde, porém, ele encontra Jesus, adivinha onde? No templo, na igreja. E lá no templo, ele novamente conversa
conversa com Jesus, o Senhor fala para ele, olha, você viu o que foi feito por você, agora vai e não peques mais. E o texto termina dizendo que depois dele ter encontrado com Jesus no templo, na igreja, ele saiu proclamando e dizendo a todos que quem o havia curado era o Senhor Jesus. A igreja é o lugar para a gente conhecer Jesus. Se no tanque o paralítico não teve um relacionamento íntimo com o Senhor, ele até se envolveu ali com o Senhor em uma cura, em um milagre, uma manifestação maravilhosa, mas ele não tinha conhecimento, intimidade com o Senhor, a ponto de não conseguir responder a pergunta dos judeus. No templo, porém, ele teve esse tempo de intimidade com o Senhor. No templo, ele teve o seu foco total na pessoa de Jesus. Ali ele conheceu Jesus, não apenas conheceu, mas passou a proclamar que havia sido Jesus quem o tinha curado. Não apenas esse texto, mas um texto que eu gosto muito também é o de Lucas, no capítulo 2, quando José e Maria estão indo para celebrar a festa da Páscoa junto com Jesus em Jerusalém. Quando Jesus fez 12 anos, eles foram novamente, como era costume da família, só que dessa vez algo diferente aconteceu. Eles se esqueceram de Jesus em Jerusalém. Quando eles se despertaram para o fato de que eles tinham se esquecido de Jesus, eles voltaram procurando Jesus em todos os lugares, entre amigos, conhecidos, companheiros de viagem, mas não encontraram Jesus em lugar nenhum. Até que eles encontraram Jesus, adivinha onde? Aonde? No templo. Eles encontraram Jesus no templo e a resposta de Jesus para José e Maria foi maravilhosa. Ele disse, vocês não deveriam saber que eu devia estar na casa do meu pai? Eu deveria estar na igreja? Então, se existe um outro lugar onde nós devemos conhecer Jesus, onde ali nós intimizamos o nosso relacionamento com o Senhor, ali é onde ele é o foco total e os seus ensinamentos são expostos, aonde a sua pessoa é revelada para nós, é na igreja. Nós devemos ir para a igreja. Esse papo de que é possível nós termos um relacionamento com Jesus sem a igreja é furado. Isso é uma mentira do diabo para tentar enganar a nossa geração. Não é possível ter um relacionamento com Jesus sem a igreja, até porque Jesus chama a sua igreja de sua noiva. A sua noiva é aquela com quem ele tem mais intimidade, com quem ele se relaciona mais, com quem ele tem prazer em se revelar. Jesus se chama de cabeça da igreja e a igreja é o seu próprio corpo. Então não tem como nós estarmos ligados com Cristo sem estar ligado com a igreja. Nós nos ligamos de Jesus a partir do momento em que nós estamos conectados com a igreja. Nós precisamos ir para a igreja, frequentar a igreja, nós precisamos ser igreja. Porque a partir deste momento é que nós vamos aprofundar o nosso conhecimento com o Senhor Jesus, nós vamos conhecê-lo como de fato ele quer se revelar a nós. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, espero que você possa, a partir de agora, se dedicar mais à palavra de Deus e no envolvimento com a igreja, tendo a ciência de que isso vai te fazer prosseguir no conhecimento de Jesus. Que Deus te abençoe. Ah, você pensou que tinha acabado, né? Mas aproveita que você ainda tá aqui e me ajuda a alcançar mais pessoas com esse vídeo. Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha, manda ele nos grupos de WhatsApp, manda para aquela pessoa que você lembrou enquanto você ouvia essa mensagem. Tenho certeza que ela vai ser muito abençoada através de você. Se você tiver um tempinho também, eu gostaria de te convidar para acessar minha loja brunofstore.com.br, também as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, @brunof.store. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos materiais que tem lá. Tem muitos produtos bem bacanas, como este moletom aqui, Não Pare de Orar, bonés como esse da Cruz, tem alguns livros também que eu escrevi, alguns e-books, como esse aqui, Jesus, tudo isso é sobre ele, tem vários títulos lá para você consumir e se alimentar da palavra de Deus. Fazendo isso, você ajuda demais o nosso ministério e ajuda demais a gente a alcançar o máximo de pessoas que a gente pode, não só através das nossas mensagens, mas também através do nosso material. Aproveita para comprar para você e também para uma pessoa que você gosta. Deus abençoe, fica na paz.